Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dando continuidade, nós estamos na aula 2, em que na primeira aula nós falamos sobre a importância do setor de industrialização de óleos e gorduras vegetais e derivados para a indústria de alimentos, né? No Brasil, especificamente em Goiás, o que traz de retorno para o índice de desenvolvimento humano dos municípios, né, que tem esse aporte industrial instalado, a diferença entre os termos grãos, sementes, oleaginosas, leguminosas, de acordo com o FDA, e especificamente explicar os nutrientes, né, que fazem parte dos óleos, que são os lipídios, sua importância, seus conceitos, sua estruturação química e física, aplicações tecnológicas e funções do metabolismo. Entramos nas etapas industriais de indústria de extração de óleo, né? Tipos diferentes de extração de óleo, em que aqui traz maior retorno e rentabilidade para a indústria, a junção de processos. Falamos sobre o procedimento operacional padrão até obter o óleo bruto. Agora, a partir do óleo bruto, vamos aprofundar para o refino desse óleo. A refinação de óleos e vegetais pode ser definido como um conjunto de processos que vão visar transformar os óleos brutos em óleos comestíveis. Embora existam casos de consumo de óleos brutos, como o caso do azeite de oliva, de dendê, a finalidade da refinação é uma melhoria da aparência, odor e sabor do alimento bruto, por meio da remoção dos seguintes componentes: substâncias coloidais, proteínas, fosfatídeos e produtos de sua decomposição, ácidos graxos livres e seus sais, ácidos graxos oxidados, lactonas, acetais e polímeros, substâncias coloridas como clorofila, xantofila, carotenoides, incluindo caroteno e provitamina A. Enfim, pigmentos, né, que são provenientes da fonte onde houve a extração do óleo. Substâncias voláteis, como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas e ésteres de baixo peso molecular. Substâncias inorgânicas, como os sais de cálcio e outros metais, silicatos, fosfatos, minerais e umidade. Desta forma, o refino do óleo bruto ele tem como objetivo o quê? Quebrar a acidez, reduzir a coloração, reduzir os odores. Esse procedimento envolve refinação alcalina, a lavagem à água e a secagem, a clarificação, hidrogenação, a desodorização de forma contínua. Aqui nós podemos ver, bem, aqui nós temos um fluxograma do processamento contínuo de óleos vegetais, né, ou animais, incluindo-se a refinação, a clarificação, a hidrogenação e a desodorização. Essa figura ficou um pouco distorcida, mas é o jeito que foi escaneado. Bem, nós temos que o óleo bruto passa por lixivia, né? Que lixiviação ou extração sólido líquido é um processo em que um soluto solúvel é removido de uma matriz sólida previamente tratado, usando solvente para dissolver o soluto. Nós fazemos isso diariamente na nossa casa. Quando a gente vai fazer café, por exemplo, em que a gente remove do produto em pó, no caso café, uma água quente, né? A gente consegue extrair os compostos que dão cor e aroma, que é o café que a gente passa. No óleo, a mesma coisa. O óleo bruto vai ser lavado, né, aquecido com água e um misturador, onde vai seguir para a centrífuga, que tem uma bomba, né, para trabalho, né, que vai fazer remoção por diferença de densidade. Vamos obter a borra para sabão. Vamos injetar água no misturador, vai para a centrífuga novamente, outra lavagem, vamos conseguir uma água saponácea.
dessa centrífuga segue para um tanque de clarificação, em que a alimentação é contínua e na presença de terra de clareamento, né? De alvejamento ou de branqueamento. Após isso, um secador a vácuo, né? Em que a pressão é menor, aliás, a pressão é maior, em que vamos passar por um filtro prensa e vai seguir para um tanque de armazenamento. Novamente vai trabalhar com a pressão, com a secadora a vácuo, em que eu vou aplicar um catalisador. Aqui começa a fase de hidrogenação, em que um compressor injeta hidrogênio, né? Que esse hidrogênio vem de uma geração de gás do tipo Girdler, nós vamos ver à frente, em que sai o CO2, né? Entra o vapor de água. Esse óleo vai para as colunas de hidrogenação. A seguir passa pelo outro filtro prensa e segue para um vaso de desodorização. Também é sob pressão, né? Em vácuo. O vapor é injetado, né? Nesse vaso de desodorização. Segue então o óleo após a desodorização para um congelador, em que vamos ter um material plastificado. Nós vamos ter a máquina de preencher, em que já temos um óleo refinado, vai chegar no usuário. A seguir, nós vamos ver cada uma dessas etapas detalhadamente. Aqui foi um exemplo assim superficial, né? Agora, entrando na etapa da degomagem. O que é a degomagem? Ela tem a finalidade de remover desse óleo bruto os fosfatídeos, né? Lecitina, que tem valor comercial, as proteínas e as substâncias coloidais. Bem, reduz a quantidade de álcool, né? A ser utilizado durante a subsequente etapa de neutralização. Então, é um requisito, antes de se fazer a neutralização do óleo, fazer a degomagem. A quantidade, então, de fosfatídeos no óleo bruto de soja pode alcançar um teor de 3%. E as substâncias coloidais chamadas gomas, na presença de água, são facilmente hidratáveis, né, e tornam-se insolúveis no óleo, o que possibilita sua remoção diante da centrifugação, né, a diferença da densidade delas. O método mais utilizado na adição de 1% a 3% de água no óleo bruto aquecido. Essa temperatura em torno de 60 a 70 graus, sobre agitação, de 20 a 30 minutos. Bem, o precipitado é removido por centrifugação a 500 RPM, 5.000 RPM a 6.000 RPM, então é sobre agitação. As gomas obtidas, então, um teor de 50% de umidade, são secas sob vácuo em presença de 100 milímetros de mercúrio de pressão. Então, a pressão, né, alta. A temperatura de 70 a 80 graus. O produto extraído é a lecitina comercial. Consiste em cerca de 60% de fosfatídeos, lecitina, cefalina e fosfatidil-inositol. Nessa lecitina, nós temos, então, 38% é óleo e 2% é umidade. Mas que diabo é essa de lecitina? O que é lecitina? Vocês lembram que eu falei para vocês no primeiro vídeo, que é uma aplicação na indústria de achocolatados, o uso da lecitina? A lecitina é um emulsificante natural que tem sido aplicado em alimentos devido às suas propriedades emulsificantes e também relacionadas à molhabilidade e dispersibilidade. Ela vai facilitar, vai reduzir a tensão superficial e vai facilitar a mistura, né, entre a água e os componentes que são hidrofóbicos, que não gostam de água. Então, vai fazer com que, por exemplo, em alimentos em pó, tenha uma fácil homogeneização, né, na água. Então, a aplicação dela é muito grande. Nós vamos ver a seguir.
na indústria de alimentos. A degomagem também pode ser de maneira contínua, injetando água ou óleo em torno de 60 graus. O tempo de hidratação é reduzido em alguns minutos. Em outro método de degomagem, utiliza de 0,1% a 0,4% de que, gente? Ácido fosfórico a 85% de concentração misturado com óleo bruto. Uma temperatura também alta, de 60 a 65 graus. Seguida, às vezes, a adição também de 0,2% de terra diatomácea ou terra branqueadora, que vai fazer com que haja uma facilitação da separação das gomas, que também se dá por centrifugação ou filtração. Enquanto a degomagem com água remove usualmente 70 a 80% dos fosfatídeos presentes no óleo, o tratamento com ácido fosfórico permite a remoção de 90%, mas a lecitina resultante é impura. Então, é menos usual usar o ácido fosfórico. O esquema simplificado de degomagem é apresentado na figura 15. Nós temos o óleo bruto, em que tem um misturador, vai entrar água, né, aquela temperatura que nós vimos, vai se promover a centrifugação, vamos obter o óleo degomado. E por separação na centrífuga, nós vamos obter a borra. O que é a borra? São fosfolipídios, os pigmentos, óleo bruto e metais. Vai ser uma mistura desses compostos. Aqui nós temos o fluxograma da degomagem com a água. O óleo bruto, aquele mesmo primeira figura já tinha mostrado, mas estava um pouco desfocado, né? O óleo bruto tem um trocador de calor, então tem um aquecimento, a água vai entrar, vai ser injetada no sistema. O reator vai ter a mistura sob agitação e pressão. Centrifugação, vamos obter a goma. Segue o óleo, para também outra fase de aquecimento, também se injeta vapor. Sob o vácuo, vamos obter então o óleo degomado.